Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, que a bênção, que a graça de Deus, as luzes do Espírito Santo chegue até você nesse domingo de janeiro, nessa caminhada de fé, abrindo o nosso coração para a palavra de Deus que nos fortalece e que nos forma. Nesse segundo domingo do mês de janeiro, nós celebramos a solenidade do batismo do Senhor. Jesus que é batizado, Jesus que é revelado a todas aquelas pessoas que estão ali como o Filho amado do Pai. E olhando para Jesus, nós queremos também trilhar o nosso caminho de fé, abrir o nosso coração para recebermos a força do Espírito Santo. A primeira leitura que a liturgia de hoje nos apresenta é do profeta Isaías, que já falando do servo do Senhor, nos aponta para Jesus, o Filho amado. É o profeta que traduz, que transmite para o povo a voz de Deus, dizendo: eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma, pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. É o Pai que já diz que sobre o Filho está a força do Espírito Santo. E continua dizendo: eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro da aliança do povo. Já apontando para a missão de Jesus. Jesus é o centro. E todas as coisas devem estar ao redor de Cristo Jesus. Ele vem trazer a unidade com o Pai. O Salmo é uma súplica, um pedido que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Mas não qualquer paz. A paz que brota de quem busca caminhar com Deus, de quem se permite ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, escutar a voz do Senhor. A segunda leitura desse domingo, dos Atos dos Apóstolos, Pedro, que está com a palavra diante da comunidade, está dizendo: eu compreendo que Deus não faz distinção entre pessoas e que Deus enviou a sua palavra a todos os povos por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. E aí ele vai recordar que Jesus começou a sua missão na Galileia depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder e andou por toda a parte, expulsando os demônios e curando os doentes. É interessante porque esse relato dos Atos dos Apóstolos confirma aquilo que nós vamos escutar no Evangelho. O momento em que Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E nós dizemos que naquele momento se iniciou a vida pública de Jesus. Mais ou menos com 30 anos de idade e até 33 anos, 3 anos de missão, até ser morto na cruz. Então, quando Jesus surge agora na fila, no Rio Jordão, para ser batizado por João, todas as pessoas agora conhecem que de fato ele é o Messias, por causa daquela voz que apareceu dizendo: esse é o meu filho amado, eu pus sobre ele todo o meu agrado, todo o meu bem-querer. E é muito interessante percebermos algumas pessoas, sobretudo de outras religiões, perguntam: mas por que não se batiza crianças? Por que se batiza criança? Por que a Igreja Católica batiza criança se Jesus foi batizado adulto? Jesus, começando a missão dele, ele mesmo não poderia se batizar como criança, nem ele poderia ir para a fila do batismo. O que foi feito pelos pais de Jesus, que era o rito do judaísmo, foi a circuncisão. Ele foi sim, como criança, apresentado ao templo, mas segundo o costume dos judeus. A partir desse momento, quando Jesus ele se revela e ele é batizado, ele dá um mandato aos discípulos: ide e batizai todas as criaturas. As crianças são criaturas de Deus. E a partir do batismo se tornam filhos e filhas de Deus. Nós não vamos encontrar em Jesus um mandato: batize só os adultos. Batize todas as criaturas. E nós entendemos que também as crianças são criaturas de Deus, criadas por Deus e que pelo batismo se tornam filhos e filhas de Deus. Vamos escutar o Santo Evangelho, a palavra do Senhor para nós hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias.
Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo, e enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutamos o relato do batismo de Jesus no Rio Jordão. Nós entendemos que o batismo que era realizado por João Batista era um rito de conversão. Aquelas pessoas que estavam começando a escutar falar do Messias, de um estilo novo de vida, procuravam João Batista, participavam do rito do batismo no Rio Jordão, um batismo com água, e aquele rito marcava agora a mudança de vida. Aquelas pessoas abandonavam a sua vida de erro, de pecado, e aquele rito abria uma possibilidade de viver diferente, viver na graça de Deus, buscando o caminho correto. E agora, João diz, com Jesus não vai ser mais um batismo apenas um rito, um batismo com água, porque ele batizará com a força do Espírito Santo. Hoje, nós que somos batizados, nós não somos batizados apenas com a água. Nós somos batizados na água e recebemos a força do Espírito Santo de Deus. No dia do nosso batismo, o céu também se abre e nós escutamos: Você é meu filho, minha filha amada. E o nosso coração se torna templo do Espírito Santo. E esse Espírito Santo de Deus nos conduz também para vivermos a missão, para anunciarmos o Evangelho, para sermos igreja, comunidade viva, para irmos ao encontro dos nossos irmãos mais necessitados, levando a luz de Cristo. Pelo batismo, nós somos incorporados na vida de Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que Jesus realizou, nós também precisamos realizar. Por isso, nessa liturgia de hoje, ao celebrarmos o batismo do Senhor, nós somos convidados a renovarmos o nosso batismo. Somos batizados em Cristo, por Cristo e para Cristo. E devemos recordar nesse dia que a nossa missão como batizados é de sermos missionários, fazermos tudo aquilo que o próprio Cristo Jesus realizou. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nesse dia o Senhor renove a força do Espírito Santo no teu coração, que o teu batismo seja renovado e junto com essa renovação, o seu compromisso de servir aí na sua comunidade, de crescer na comunidade, de anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Pai de bondade te abençoe, te livre todos os males, todos os perigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana.